Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. A Comissão de Transportes avalia a possibilidade de implantação de VLT, veículo leve sobre trilhos, na capital. Ex-diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos afirma que casas de bombas funcionavam no início da enchente. Maurício Loss foi ouvido na CPI do DEMAI. E ainda, Legislativo presta homenagem à Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina pelos 35 anos da instituição. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Sistema de transporte elétrico semelhante a um bonde, o VLT tem como principal característica a integração com outros modais de mobilidade, como ônibus e trem. Na reunião da Comissão de Transporte desta terça-feira, foi discutida a implementação de um veículo leve sobre trilhos na capital. A linha ligaria a região central à zona sul da cidade. No encontro conduzido pela vereadora Karen Santos, do PSOL, presidente da CUTAB, os vereadores conheceram o projeto criado pelo arquiteto e urbanista Celton Gualda. Fruto do trabalho de conclusão de curso do profissional, que se formou no meio do ano pela URGS, a proposta tem como principal ponto a criação de um VLT conectando o mercado público até um terminal no bairro Cristal. A linha atenderia a Orla do Guaíba, região de difícil acesso por ônibus, fomentando lazer, cultura e turismo. Com capacidade para transportar até 400 passageiros, o veículo poderia deslocar até 2.400 pessoas por hora, com viagens a cada 10 minutos. Ele é um modal de alta capacidade. Ele funciona à base de energia elétrica, então ele não gera poluição atmosférica, ele é silencioso, não gera poluição sonora. Ele se encaixa bem no ambiente urbano, ele é muito amigável ao pedestre. Então, ele é um modal muito inovador que já está presente no Brasil há muito tempo. No Rio de Janeiro ele existe há quase 10 anos e funciona muito bem. O secretário municipal de Planejamento, que já havia conhecido o projeto previamente, afirmou que a prefeitura vê com bons olhos o VLT. Para César Schirmer, também seria interessante a criação de trajetos, ligando o centro ao aeroporto e ao Terminal Triângulo na Zona Norte, região com alta densidade urbana. Ele disse que buscará a contratação de uma empresa para a realização de estudos de viabilidade técnica e econômica do novo modal. Como encaminhamento, a presidente Karen salientou que a questão será levada para a comissão especial do plano diretor. A vereadora enfatizou que o VLT mostra-se como uma alternativa frente aos problemas do transporte por ônibus. Eu acho que o trabalho do Celton, ele retrata justamente isso, né? Um projeto muito elaborado, premiado, com estudos de impacto financeiro, e foi um mecanismo trazer ele aqui para a comissão de fazer esse tensionamento em relação a outros modais na nossa cidade. Porto Alegre não pode ficar refém dos contratos com as empresas de ônibus somente, né? A gente tem um ônibus cada vez mais precário, uma passagem cara, que é subsidiada pelo poder público. Na Comissão de Saúde, vereadores e convidados trataram sobre as campanhas de conscientização do mês de setembro. São iniciativas marcadas pelas cores amarelo e verde. A reunião foi proposta e conduzida pela vice-presidente da COSMAN, vereadora Cláudia Araújo, do PSD. A parlamentar disse que o foco da comissão foi tratar sobre a vida, seja através da prevenção do suicídio ou pela doação de órgãos. A primeira temática abordada foi a do Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. A proponente do encontro afirmou estar preocupada diante do grande número de pessoas com problemas de saúde mental. Então isso precisa ser visto, isso é um alerta para a gente, chama atenção para que a gente fale sobre isso e que a gente mude essa realidade. As pessoas precisam ter um local de acolhimento onde elas possam ser ouvidas e onde a gente possa buscar através de políticas públicas a melhoria para a gente reduzir esses números.
Profissionais que atuam na saúde mental também falaram sobre a importância de reforçar a campanha do Setembro Amarelo dentro das instituições públicas, tendo em vista que, segundo eles, o Rio Grande do Sul vive uma epidemia de suicídios entre agentes da segurança. De acordo com a Associação de Servidores da Segurança e de Pessoas com Deficiência no Brasil, a Brigada Militar tem a maior incidência de policiais tirando a própria vida. Um dos maiores agentes de prevenção ao suicídio, o Centro de Valorização da Vida, pediu engajamento de mais voluntários para o CVV, que atende gratuitamente. A presidente da instituição, Adriana Costa, disse que o tema é uma questão de saúde pública e o amarelo é sinal de alerta. Sim, né? 63 anos no Brasil, o CVV é uma das ONGs mais antigas do Brasil, trabalhando ininterruptamente nessa questão, né, da prevenção do suicídio através do apoio emocional pelo número 188, 24 horas todos os dias. Parlamentares apontaram a necessidade de mais sensibilidade dos médicos na hora de encaminhar pacientes para a saúde mental, já indicando quando se tratam de casos mais graves. A coordenadora da área de atenção à saúde mental da Prefeitura, Marta Fadrique, disse que o município trabalha para reforçar a territorialização dos atendimentos dos pacientes com transtornos mentais. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, existem muitos casos reincidentes e essas pessoas precisam de uma atenção ainda maior. Esse é um mês que nós somos convidados, né, para muitas falas, por causa do Setembro Amarelo, e a gente sempre aproveita para trazer um pouco mais amplamente o tema da saúde mental, e é uma oportunidade muito rica, né, para a gente poder conversar com a sociedade, poder trazer como é que as coisas funcionam no SUS, trazer todo o nosso desafio, né, toda a nossa autocrítica também, o nosso desafio para transformar a nossa rede, né, e transformar numa rede um pouco mais territorial, um pouco mais próxima da população, né, que é a nossa maior busca no momento. Então, são sempre momentos muito importantes de oportunidade para a gente poder não só escutar e trocar informações, mas mostrar um pouco de como é que a rede está funcionando. Os participantes também abordaram o Setembro Verde. Hospitais e associações que atendem transplantados trouxeram os relatos de pessoas que tiveram uma nova chance de viver depois de receberem a doação de algum órgão. A vice-presidente da ONG Via Vida, Lúcia Elberne, falou sobre a campanha que carrega o Verde da Esperança. Ela enfatizou que a conscientização derruba mitos e tabus a respeito da doação, além de incentivar o gesto que pode salvar várias vidas. O Setembro Verde é super importante, mas é uma causa que a gente tem que trabalhar sempre de janeiro a dezembro, né? Então, mas a gente comemora de uma forma um pouquinho diferente, dia 27, com Pedalando pela Vida, né? Que convidamos a todos para esse passeio ciclístico, e que é um momento bem especial, assim, de se integrar com a sociedade e de levar informação para o maior número de pessoas possível sobre doar órgãos e doar vida. Seja um herói. Ainda durante a reunião, representantes da Aliança Distrofia Brasil seguraram balões verdes em apoio à conscientização sobre as distrofias musculares, doenças degenerativas raras e sem cura. O cenário das corridas de rua em Porto Alegre mobilizou nova reunião da Comissão de Educação e Esporte nesta semana. Parlamentares e convidados destacaram avanços e desafios para a prática na capital. Uma das preocupações gira em torno da saúde dos atletas. O encontro desta terça-feira foi promovido pelos vereadores Giovanni Bill, do Podemos, e Gilson Padeiro, do PSDB. Na reunião anterior, os corredores cobraram melhoria nas estruturas de treinamento. Desta vez, o debate principal foi sobre a saúde dos atletas. Um projeto do vereador Moisés Barbosa, do PSDB, tramita na casa sobre o assunto. Inicialmente, a matéria previa a apresentação de atestado médico, mas o texto foi alterado e agora propõe o preenchimento de questionário sobre a situação de saúde do corredor para uma prova extensa. São perguntas-chave desenvolvidas pela comunidade médica internacional que fazem a pessoa que está se inscrevendo para uma atividade de alto impacto, uma atividade física intensa, que ele se pergunte. Então tem um formulário que são 7 ou 8 perguntas, e essas perguntas fazem a pessoa pensar se ela deve ou não procurar o médico. Ao destacar o cumprimento das demandas do encontro de abril,
O secretário de Esporte afirmou também que a saúde dos atletas merece atenção especial. Junto com as assessorias, com os vereadores, com o próprio Moisés que pediu a lei e tudo, nós falamos bastante, conversamos bastante, está bem encaminhado. O pessoal vai se conscientizar, nós vamos fazer campanha para melhorar, a gente quer realmente melhorar o esporte, ampliar e dar mais segurança. Mas principalmente o que ficou posto aqui é a conscientização, né? E aí o município, a Secretaria de Saúde trabalhar com o tema da conscientização, pois nós temos um alto número elevado de sedentarismo aqui na capital, né? Então a conscientização da prevenção da saúde e a prática aos esportes. Nós temos muitos atletas com um desempenho fantástico. Isso acaba incentivando. Hoje tu viu aqui que nós tínhamos um atleta aqui e ele acaba, pelos resultados, incentivando. E uma corrida de rua é uma corrida barata, né? A pessoa pega ali seu par de tênis, seu calção e sai correndo sozinho e buscando seu resultado. Eu acho que é por isso. Muita gente está correndo e o incentivo está sendo forte demais. Na Comissão de Segurança Urbana, os parlamentares trataram sobre a regulamentação da Polícia Penal no Estado. O projeto complementar que trata do tema tramita na Assembleia Legislativa. Segundo os agentes, a aprovação da proposta também permitirá o aumento de efetivo da categoria. A Polícia Penal foi criada em 2019, a partir da Emenda Constitucional número 104. Ela já está em processo de regulamentação estadual, mas a categoria ainda aguarda a aprovação do projeto de lei complementar. O texto tramita na Assembleia Legislativa. O delegado regional penitenciário Rodrigo Kist Engroff destaca que com a aprovação da proposta será possível um aumento de vagas na corporação. Através desse projeto vai ser o aumento de vagas, né, dentro da categoria de policiais penais, com mais 6.000 novos policiais operando no sistema penitenciário, o que vai trazer mais segurança para a população, inclusive, né, principalmente para a capital dos gaúchos, Porto Alegre. A pauta da reunião de Comissão de Segurança Urbana foi proposta pelo vereador Alexandre Bobadra, do PL. O parlamentar é policial penal de carreira e enfatiza a importância da regulamentação da categoria. Hoje a Polícia Penal é uma realidade, né? A regulamentação é muito importante porque ela traz uma sensação de segurança para quem mora no Rio Grande do Sul e principalmente para quem mora em Porto Alegre. Desse efetivo de 7.000, mais ou menos 1.000 policiais penais são de Porto Alegre, estão trabalhando em Porto Alegre. O vereador também ressalta a necessidade de aumento do efetivo. Nós queremos também a ampliação do número de vagas dentro dos quadros da Polícia Penal, certo? Para que possamos chamar novos concursados. E da mesma forma que ela seja proporcional, porque muitos servidores estão se trancando no meio da carreira. Então nós queremos que aumente o número de vagas da classe A até a classe E, para que os servidores possam progredir até o final da carreira e não fiquem trancados no meio da sua carreira da Polícia Penal. Os servidores também cobram a equiparação salarial dos agentes penitenciários com os técnicos, aumento do vale alimentação e a aprovação da regulamentação ainda neste ano. Nesta semana, a CPI do DEMAI ouviu o ex-diretor do departamento que estava à frente da autarquia no período em que a enchente atingiu a cidade no mês de maio de 2024. Maurício Loz é engenheiro químico formado pela URGS e pós-graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Foi diretor do DEMAI entre janeiro de 2023 e janeiro deste ano. Durante a oitiva na CPI, Maurício esclareceu que nos 2 anos em que foi gestor do departamento, foi feito um investimento de mais de 30 milhões de reais para aprimorar a estrutura de maquinário e composição de equipe. Ele não concorda que haja sucateamento ou desmonte. O engenheiro também salientou que desconhecia repasses de verbas do governo federal antes da enchente para a manutenção do sistema de proteção contra cheias. Ainda considera que houve omissão e falta de cuidado por parte do extinto DNOS com as estruturas de proteção. Com relação às estruturas do antigo DEP repassadas ao DEMAI, Maurício declarou que as estruturas já se encontravam em estado precário. Faltavam telhas, fiação expostas, faltavam muitas bombas, aproximadamente a capacidade de operação das casas de bombas era de 50%. O DEMAI desde então sempre operou com 85%, 90% até 95%.
Então, os operadores das casas de bombas ficavam ali esquentando sua comida junto a vaso sanitário. Então, eram situações realmente muito ruins que o DEMAI, de maneira muito rápida, conseguiu corrigir e melhorar muito a situação das casas de bombas. O ex-diretor também disse que a expectativa era de que o sistema pudesse dar conta da cheia, o que não aconteceu. Maurício Loz destacou que as obras necessárias estão sendo realizadas na reconstrução do sistema de proteção, mas aos poucos, devido à complexidade de cada situação. Bom, nós tivemos episódios não tão agressivos e ele deu conta, O fato é que nós, a partir do momento que esse sistema ele foi construído, Porto Alegre sempre teve a falsa impressão de que estava 100% protegido até uma cota de 6 metros. Então nós tivemos sim uma grande expectativa, uma incerteza de que nós estávamos seguros, mas de fato não estávamos. Pela questão da complexidade dos projetos, ainda não foi executado tudo da maneira com que gostaríamos. Então, os diques, sim, desde o ano passado, desde a minha gestão, nós iniciamos o alteamento, depois teve a questão das casas que tiveram que ser retiradas, e aí a obra conseguiu avançar. Licitação das casas de bombas, licitação de comportas, isso tudo nós deixamos muito bem encaminhados no final do ano passado, e ao que eu tenho conhecimento, isso vem avançando ao longo desse ano. Para a presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o investimento mencionado não reflete a situação do sistema contra as cheias de Porto Alegre. O sistema está péssimo. A gente fez algumas visitas, na verdade, inclusive na casa de bombas, quando a gente foi, tinham latas de tinta aberta, Ou seja, as pessoas tinham pintado naquela semana, assim. E se a CPI não fosse lá, eu duvido que elas seriam de fato pintadas, A gente precisa entender que para privatizar, para conceder, para parcerizar qualquer termo desse, eles precisam desmontar o serviço público. Então, para eles é interessante ter uma casa de bombas ali, ruim, porque depois que vem, de fato, que uma empresa privada vem, ela compra máquinas muito mais caras que o Estado deveria comprar, porque o Estado, na verdade, tem dinheiro. E aí, depois, eles colocam aquela máquina, aumenta a tarifa de água e a casa de bomba passou a ser algo sensacional, super moderno, sendo que o Estado tem competência para fazer. O relator da CPI destaca que o depoimento técnico reforça que não houve responsabilidade da Prefeitura na enchente. Inclusive, ele, no seu depoimento, ele relata que esteve no Rio de Janeiro, onde é o Arquivo Nacional do DNOS, do extinto DNOS, e não localizou nem os mapas dos diques e das casas de bomba. Então, para ver como também a responsabilização do governo federal, não só pela falta de manutenção, mas também pela falta de, lá na sua construção, a falta de cuidado e de finalização do projeto. E na sessão de segunda-feira, o plenário aprovou 2 projetos do Executivo. As propostas criam e extinguem cargos na administração municipal. Uma das matérias institui 4 cargos temporários de eletrotécnicos para a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. O outro projeto estabelece 15 cargos efetivos de auditor de controle interno e extingue 107 cargos de outras naturezas que estavam vagos. Conforme a vice-líder do governo, vereadora Cláudia Araújo, do PSD, a medida busca atender a uma recomendação do Ministério Público. Quando a gente fala de transparência, fala de apresentação para as pessoas de tudo aquilo que é feito, que está dentro da transparência, a gente precisa do controle interno, A gestão precisa que a controladoria esteja ativa com as auditorias, com a sindicância, com tudo que é feito dentro da questão de controle interno. Então nós estávamos em falta desses profissionais e tínhamos cargos que não estão sendo utilizados. Estofador, porteiro, coisas que não acontecem mais, que não têm essa necessidade e que estavam lá disponíveis. Então, na verdade, é uma adequação que o próprio Ministério Público solicitou de forma urgente que fosse feita a adequação. Conforme o último censo do IBGE, quase 20 mil pessoas com deficiência auditiva permanente residem em Porto Alegre. Na tribuna popular desta semana, a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos no Rio Grande do Sul cobrou do governo municipal a implementação de políticas que ampliem a acessibilidade nos espaços públicos da cidade. Na tribuna da Câmara, Carolina Sperbi, presidente da FENEIS-RS, afirmou que apesar dos avanços que a capital gaúcha teve nos últimos anos, como a criação da Central de Intérpretes de Libras, os serviços de acessibilidade precisam ser melhorados. De acordo com ela, as principais dificuldades estão no momento do surdo acessar a saúde. Carolina citou a necessidade de ampliar o funcionamento da CIL para 24 horas, bem como a disponibilização de intérpretes presenciais.
A gente tem que pensar nas 24 horas. Um surdo não vai ficar doente apenas de segunda a sexta no horário comercial. Tem à noite, final de semana. Então, essas da área da saúde sendo atendidos com libras, pelo profissional, isso seria uma das práticas necessárias. O convite para a FENEIS ocupar a tribuna popular foi feito pelo vereador José Freitas, do Republicanos. O parlamentar, que é o autor da lei que instituiu a Central de Libras, afirmou que já está trabalhando numa proposta para modificar a norma e obrigar o atendimento em horário integral e a possibilidade presencial. Nós estamos modificando, ampliando para 24 horas, tá? Finais de semana, intérpretes presencial, que tem situações que tem que ter o intérprete ali presencial. E também o QR Code em todas as repartições do município, porque o surdo chega lá, ele abre o celular dele, abre a câmera e já entra direto na central através do QR Code e já a comunicação já começa imediatamente. E ainda na sessão de segunda-feira, a secretária municipal de Transparência e Controladoria, Mônica Leal, compareceu ao Legislativo para falar sobre a Central de Atendimento ao Cidadão 156. Em funcionamento desde fevereiro de 2024, a estrutura recebe e encaminha solicitações da população referentes aos serviços prestados pela Prefeitura. Na tribuna, a secretária Mônica Leal evidenciou o trabalho da Central 156, que já funciona há 1 ano e meio. Conforme a secretária de Transparência e Controladoria, a ferramenta foi criada para agilizar o atendimento ao cidadão em relação aos serviços prestados pela Prefeitura. Mônica Leal também ressaltou aos vereadores que eles podem utilizar o canal, que tem se mostrado mais rápido do que pedidos de providência. A minha vinda aqui na Câmara de Vereadores é justamente aproximar os vereadores dessa ferramenta, para que eles utilizem, porque ela é eficaz e ela é muito rápida. E tem a contestação ainda que nós implementamos. Se não ficou de acordo, ainda pode contestar e nós rapidamente resolvemos de 24 horas trabalhando, de segunda a segunda-feira, né? Então é muito boa. Eu sou, né, fã da ferramenta 156 Central do Cidadão. Conforme a secretaria, ao todo, desde o seu funcionamento, a Central do Cidadão já realizou mais de 3 milhões de atendimentos. A central está disponível todos os dias, 24 horas por dia, no telefone 156. A sessão desta segunda-feira também foi marcada por homenagem aos 35 anos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. A homenagem foi proposta pela vereadora psicóloga Tanise Sabino, do MDB. A parlamentar ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pela academia no papel de preservação e difusão da história da medicina gaúcha. São 35 anos de história da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que começou lá na década de 90, com mais de 20 médicos que se reuniram na Santa Casa de Porto Alegre e fundaram essa instituição com o objetivo de promover a saúde pública, promover a ciência e também a arte, a cultura, e hoje esteve presente diversos médicos notáveis com uma experiência extraordinária, e nós precisamos honrar esses profissionais que trabalham com a vida, com a valorização da vida. Representantes da entidade agradeceram a homenagem e relembraram os médicos que fundaram a associação. O presidente da academia, psiquiatra Sérgio de Paula Ramos, também falou sobre a preocupação da entidade diante do grande número de faculdades de medicina. Sérgio alerta que a má qualidade do ensino pode afetar a saúde pública. Num momento em que a medicina brasileira está sendo agredida por essa proliferação de uma faculdade de medicina em cada esquina, onde se teme a qualidade dos futuros médicos desse país, e com isso quem vai sofrer é a saúde pública, quem é o cidadão que paga impostos, que vai ser atendido por pessoas que tiveram uma formação precária. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o canal da TV Câmara no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!